Olá, como você está? Mais uma vez a Igreja Batista do Planalto chega até você através do nosso canal no YouTube e nós estamos ainda na beira-mar, na cidade de Fortaleza, quinta capital do Brasil, no estado do Ceará. E nós estamos numa região muito bonita que é a beira-mar e para quem conhece o Ceará, nós temos 900 quilômetros de litoral, é talvez um dos estados mais ricos em praias e praias belíssimas, tidas como praia internacional. Hoje nós estamos aqui na praia de Iracema e muito especialmente eu estou com uma jovem que é a Nayane. Nayane, te apresenta, fala um pouco de você, como você chegou na Igreja Batista do Planalto, o que é que você faz ali e o que é que você tem hoje de uma meditação para nós. Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayane, como o pastor falou, né? Estou aí na Igreja Batista do Planalto. Estou aí já há uns 9 anos na igreja, né? Desde pequenina eu cheguei lá. E hoje a meditação que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer para vocês, para os irmãos, se encontra em Mateus 14, né? Que vai falar justamente quando os discípulos eles entram no barco e acontece uma tempestade, né? Jesus ele vai falar para os discípulos logo depois da multiplicação dos pães, dos peixes, né? O Senhor Jesus fala para eles entrarem no barco e irem para o outro lado. E quando isso acontece, os discípulos já estão ali no mar alto, começa uma tempestade, né? Os ventos fortes, né? Começa o barco ali balançar. E os discípulos ficam um pouco temerosos, né? Como a gente vai ler aqui em Mateus. Mateus no capítulo 14, né? Isso, Mateus 14, no versículo 24, vai dizer: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. É exatamente isso que eu queria que você explicasse para nós. Por que os discípulos de Jesus, que já tinham uma convivência com o Cristo, já tinham sentido sua força, seu poder, já tinham partilhado de milagres que aconteceram naquele período da convivência com Cristo, naquele barco, quando Jesus andava sobre as águas, eles não reconheceram que era Jesus? Essa é a primeira indagação, meu primeiro questionamento. Por que é que eles não reconheceram que era Jesus? E também porque eles achavam que era um fantasma. Qual é a sua visão desse texto sobre esses dois aspectos? A primeira coisa, pastor, que a gente vê que eles não reconheceram o Senhor Jesus é a situação que eles estavam, né? Era uma situação totalmente adversa. Eles não tinham visto muitos milagres de Jesus. A gente vê que antes disso acontecer, eles tinham presenciado, né, a multiplicação dos pães e do peixe. Só que essa vez deles no mar alto, a palavra de Deus vai dizer que eles já estavam numa distância considerável, né? Eles estavam alta madrugada, vai dizer também o texto, e os ventos muito fortes. Então isso, a primeira vez que o Senhor Jesus vai manifestar ali o seu poder, né, sobre os fatores naturais, andando, né? Sobre as Exato. águas. Jesus ele vai começar ali a andar sobre as águas, coisas que os discípulos nunca tinham presenciado. Mas talvez a distância não fosse também um dos motivos porque os discípulos não conheceram que era Jesus? E aí talvez quando a gente está distante de Jesus, a gente é mais fácil olvidar os seus ensinos, é mais fácil desconhecer as suas propostas, é mais difícil quando nós estamos distantes de Jesus reconhecê-lo até. Sim, com talvez certeza. Os discípulos ainda distantes, Jesus andando sobre as águas, eles não conseguiram ver que era Jesus. E talvez esse seja um grande ensinamento para nós, Nayane. Longe de Jesus é mais difícil conhecê-lo. Com certeza, né? E a situação a qual eles estavam, porque muitas vezes estamos em uma situação a qual a gente não conhece, como o pastor bem disse, a gente não conhece reconhecer o nosso Deus, né? Nós não conseguimos reconhecer o nosso Deus. E isso faz com que a gente tenha medo, isso faz com que a gente muitas vezes perca a fé. Como o pastor falou, eles estavam distantes, eles não estavam conseguindo enxergar ali quem era Jesus, né? E muitas vezes nós vivemos circunstâncias a qual nós não conseguimos enxergar Jesus, né? E isso a gente vai precisar usar da fé,
né? Usar a fé de que o Senhor Jesus ele está conosco, nos aproximarmos dele. Isso. A palavra de Deus vai dizer, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O amor perfeito, ele lança fora todo medo, né? Então, quando nós estamos perto de Jesus, nós não só o conhecemos, mas também nós temos confiança e fé nele para suportar as circunstâncias que muitas vezes nós nos encontramos, que no caso dos discípulos era aquele mar revolto, né? Que com certeza eles ficaram pensando na cabeça, meu Deus, nós vamos morrer, né? Mas a partir do momento em que eles viram Jesus, Simão Pedro vai com bastante ousadia e fala, mestre, se é tu, né? Se é tu mesmo, deixa que eu chegue até a ti, né? Então que nós possamos ser ousados como Pedro foi, possamos ter fé que Jesus ele está conosco em meio às lutas, em meio às batalhas, né? E ele nos convida para que a gente possa chegar mais perto dele, para que a gente conheça ele. Uma outra visão interessante é porque eles achavam naquela situação e naquelas condições talvez de visibilidade, de entender a situação, Jesus, um homem, né, que eles não reconheciam até então que era Jesus, mas uma pessoa, um vulto andando sobre as águas. Por que eles acharam que era um fantasma? Não havia uma construção, como muitas vezes também nós fazemos, de que as coisas são assim muito complicadas para que a gente entenda e a gente tenta dizer, isso aqui é um fantasma, isso aqui é uma coisa que é uma realidade na minha vida. Em meio às situações difíceis, a gente faz construções puramente mentais de alguma coisa que a gente precisa sublimar aquela dificuldade, aquele problema. Isso. Os discípulos, acredito eu, que eles usaram muito assim da razão, né, o senso de racionalidade deles, porque para eles o homem andar sobre as águas era algo impossível, né? Então eu acho que eles levaram justamente para algo sobrenatural, né, algo que estava além da compreensão deles, né? Então, quando nós chegamos até Jesus, nós, como o pastor falou, nós não começamos mais a decifrar assim, as situações da nossa vida, dizendo, nossa, isso aqui é impossível acontecer, é impossível Deus agir nessa circunstância que eu estou vivendo, né? Muitas vezes a gente usa esse olhar de incredulidade, né? Isso, os discípulos eles olhavam para aquela situação e falavam, é impossível um homem andar sobre as águas, mas a partir do momento em que eles conseguiram ver, quando Jesus disse, sou eu que estou andando sobre as águas, nos mostra que realmente é impossível ao homem andar sobre as águas, mas Jesus, ele tinha poder para fazer isso, né? Aí a gente precisa entender então que para que a gente tenha uma dimensão do poder de Deus, da força que Cristo faz na nossa vida, daquilo que Ele é, salvação, escudo, proteção e força mesmo para enfrentar as adversidades, a gente precisa estar perto de Jesus. Conhecê-lo profundamente. Talvez se os discípulos tivessem olhado com mais esmero, talvez se os discípulos tivessem olhado com maior cuidado, eu diria até com maior veneração de quem é essa pessoa, eles teriam encontrado ainda em alto mar a ideia da pessoa de Cristo. Sim. Então, eu acho, e não sei se você corrobora comigo, meu pensamento, para que a gente possa vencer as dificuldades e ter uma visão certa de quem é Jesus e do poder dele nas nossas vidas, nós precisamos estar perto dele. Sim, nós precisamos conhecê-lo, né? Até porque quando nós conhecemos a Jesus, nós temos outra visão sobre as circunstâncias em que nós vivemos. Nós entendemos que tudo é permissão do nosso Deus e que, apesar dos dias difíceis, Ele sempre estará conosco, né? E que o Senhor, Ele é poderoso para andar sobre as águas e hoje para fazer coisas impossíveis à nossa visão, à nossa mente, à nossa realidade. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Terra, céu, mar, Ele tem poder sobre todas as coisas. Tudo existe e subsiste por causa dele, né, pastor? Isso. Eu queria convidar você a participar da Igreja Batista do Planalto, a nos conhecer de forma presencial e estar num dos nossos cultos, domingo, às 18h30, na Rua Otávio Ferreira Machado, número 81, no Papicu, próximo ao Hospital Geral de Fortaleza e também próximo ao Shopping Rio Mar Papicu. Faça uma visita, você será bem-vindo. E nós queremos partilhar com você a palavra do Senhor. Deus abençoe você. Não esqueçam de dar like, né, de comentar aí no vídeo, compartilhar com seus amigos, que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que vai abençoar muitas vidas ainda que vão ouvir.
Fiquem na paz.